Aô! Sejam todos bem-vindos. Você me ensina. E aí, tudo bem com vocês? Como que estão as coisas aí? Como tá a Vini? Herbert? Tiagão tá aí também. Pô, satisfação estar com vocês aí. E aí, Jaque? Como é que você tá? Tudo bem? Como que tá as coisas aí? Pô, pessoal, hoje vamos para mais uma sequência de lives. Muito bom estar aqui com vocês, semana começando, terça-feira. Convida aí o pessoal da segurança do trabalho, os bombeiros, ó, o pessoal da Segfácil tá aí. Pô, que bom que vocês estão aqui. Eu fico feliz. Depois eu vou subir na outra plataforma também, se eu conseguir baixar essa live. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal o som? Tá bom o áudio? Acho que tá, né? Grande mestre, Paz Leme, como é que o senhor está? Que prazer ter o senhor aqui, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre combustíveis inflamáveis aí, né? O pessoal tá chegando. Convidem aí os amigos e vão para cima às 20h29, todas as terças às 20h29. Estarei aqui com vocês abrindo as super lives aí, né? Eu fico... Ei, Railton, tudo bem? Eu fico muito contente que vocês estejam aqui, confiando no meu trabalho, isso é importante. Hoje foi um dia cheio, né? Como as terças-feiras são. Eu tô acordado desde as 4 e pouco, comecei treinamento logo cedo, né? No primeiro turno. E foi muito bom, não parei até agora, trabalhando em um monte de projeto, um monte de coisa. E eu havia falado, né? Havia feito a postagem falando que eu tinha um presente, uma surpresa para vocês aí, né? E a surpresa é que o Ciência do Fogo nós vamos fazer mais um intensivo aí do Ciência do Fogo e vai acontecer em julho. E aí, PR, como que você tá, meu irmão? Tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Então, e aí, Jorge? Então, a Ciência do Fogo vai acontecer em julho, tá? Logo eu vou fazer a postagem, fiquem atentos aí. E, para quem se inscrever, aí tá o presente, né? Eu tinha a novidade é que a Ciência do Fogo vai voltar com tudo, né? No formato de lançamentos. E Andrezão, tudo bem? Meu grande professor de primeiros socorros. Pô, que coisa boa. Saudade de você, velho. Então, assim, eu vou fazer uma sequência de lives aí em julho relacionada à Ciência do Fogo, onde eu vou relacionar em cada live um dos temas, né? Um módulo que está dentro do curso, tá? Do Ciência do Fogo. Então vai ser bastante interessante e depois vocês vão ter oportunidade aí de ver como que tá o curso. Vou soltando as aulas no YouTube, depois eu vou subir isso aqui para lá. Então, vamos trabalhar, vamos tacar o pau, que o dia ainda não acabou, né? Vamos para cima. Então, espero que vocês fiquem aí, convidem os amigos e eu agradeço aí a confiança de vocês, né? E Ciência do Fogo vai ser o estouro, né? Tem o estouro da boiada e tem o estouro do BIM, né? O estouro do BIM é o maior estouro. Mas tá valendo, né? Então vamos nessa. Vamos começar aí, o pessoal tá aí, o grande mestre tá aí também, né? Responsa aumenta. Mirtão, um abraço aí pra você. Mirtão tá aí, Mirtão é o grande mestre. Esse sim sabe de fogo, eu não sei nada. Mas enfim, vamos começar então falando das características, as principais características dos combustíveis inflamáveis. É interessante, né, quando a gente fala de combustíveis inflamáveis hoje, naturalmente as indústrias, né, com o desenvolvimento industrial há necessariamente um maior inventário de riscos, né, um maior inventário de produtos, mais possibilidades que podem acontecer a partir do desenvolvimento industrial. Então tudo isso é bastante interessante quando a gente para e pensa. Obviamente, existem materiais das mais diversas classes, né? É que eu gosto de falar de fogo, a gente podia falar de corrosivo, a gente podia falar de outras classes, né? Materiais tóxicos, e a gente vai falar um pouco, né?
de um material tóxico especificamente, eu deixei tudo anotado aqui, mas uma dúvida que sempre acontece, principalmente quando você é mais jovem, né? Isso aí a gente vem trazendo desde moleque, desde a infância, que é justamente olhar para um determinado produto e falar assim, tá, mas isso queima, né? Isso pega fogo? Ou se pega fogo, como é que será o fogo desse produto? Óbvio que quando a gente está na área de segurança do trabalho, na área de emergência industrial, na área de prevenção de riscos e assim por diante, não basta, né? E controle de riscos também, né? Não basta a gente pensar somente nas características de maneira geral. A gente tem que levar em consideração outros fatores, né? Diversos fatores para não só para controlar a emergência, mas também para principalmente evitá-la, né? Que o nosso maior trabalho é na prevenção. Então, essa prevenção, quando a gente pensa de maneira efetiva, ela se dá quando conhecemos o produto, quando nós sabemos as características principais do produto, e esse é o tema da aula, justamente para a gente, ao final dessa aula, ao final dessa live, que a gente consiga desenvolver uma análise prévia de risco, uma análise preliminar de risco, que a gente consiga desenvolver nossas atividades de uma maneira um pouco mais efetiva, tá? Então, é justamente isso que a gente vai trabalhar. Então, já que a gente está falando de inflamáveis, né, é importante a gente notar que alguns princípios aqui a gente vai voltar, eu vou voltar aqui e esclarecer algumas coisas. Falou em fogo, logo vem na nossa cabeça triângulo do fogo, né? Que são os elementos essenciais para que tenha fogo. Isso eu já cansei de falar, já falei diversas vezes, né? O triângulo do fogo, ele representa algo como os ingredientes de uma receita, certo? Não significa que se eu juntar todos esses ingredientes de uma receita, eu vou ter a receita pronta, como a receita de um bolo, ou a receita de uma feijoada, tá certo? Eu preciso colocar cada um dos ingredientes na quantidade correta para que a receita saia. Se fosse um bolo, por exemplo, eu teria farinha, água, leite, fermento, achocolatado ou qualquer outra coisa que você queira colocar no bolo, mas tudo isso tem que ser dosado de uma maneira ideal. Então a gente sai, né, voltando, recapitulando e já introduzindo, né, esses conceitos da própria ciência do fogo mesmo. Aí a gente junta, né, todos os materiais na quantidade ideal e assim por diante, até que a reação química venha a acontecer. Então nós estamos falando de fogo. Logo, nós estamos falando de uma reação química, que é determinada uma reação química de óxido-redução. Precisa de um agente oxidante, precisa de um agente redutor e precisa também de uma quantidade de energia. Óbvio que eles precisam estar na quantidade ideal, certo? E eles estando na quantidade ideal é uma das características, né, que a gente vai falar dos limites de inflamabilidade, que é uma das características principais dos combustíveis e dos inflamáveis, tá certo? Então eu já vou listar aqui as características e a partir dessa listagem eu vou desenvolver uma explicação para cada uma delas, tá certo? Uma explicação simples, porém efetiva, para que ao final disso tudo vocês possam utilizar essa live, essa aula ao vivo aqui, de alguma forma, né? No seu dia a dia, na sua análise de risco, até mesmo no seu controle de pequenas ou grandes emergências, porque o produto químico é um produto químico. Então nós estamos falando aqui, nós vamos falar especificamente de produtos químicos que queimam, que eles têm as características, né, de inflamabilidade. Então, entendendo que triângulo do fogo são elementos essenciais para que tenha fogo, entendendo que se eu tiver os elementos essenciais para que tenha fogo, não significa que eu terei fogo, tá? Esse é o grande detalhe, isso eu já cansei de falar. Você, por exemplo, nós temos gordura, cabelo, pele, roupa e uma série de coisas, a gente tem temperatura, a gente tem ar dentro do nosso corpo, ou seja, eu já fechei o triângulo do fogo nisso aqui, eu não estou pegando fogo. Então esse é o grande detalhe. É o que eu sempre falei, quando a gente buscar observar o fogo como reação química, onde eu tenho diversos fatores que vão influenciar nisso, certo? Como energia de ativação, orientação favorável, a superfície de contato, tudo isso vai influenciar para que eu tenha fogo ou não, vai influenciar na intensidade do meu fogo, certo? Então,
obviamente, como a gente está falando dessas características de combustíveis inflamáveis, a gente vai levar tudo isso em consideração. Então veja só, né? Temos aqui ponto de fulgor, que a gente vai desenvolver, temperatura de ignição, densidade de vapor, miscibilidade e limites de inflamabilidade ou limites de explosividade, assim como você queira. Então vamos começar pelo primeiro, né, que já é a própria NR20, né, ela acaba separando, dando diferenciando esses produtos, né, os combustíveis, os inflamáveis, e o que vai diferenciar isso aí é justamente o ponto de fulgor. E por que isso aí faz diferença, né, no nosso dia a dia? Obviamente, se ocorrer um derramamento de um produto químico com um ponto de fulgor bastante alto, né, simplesmente caiu aqui, foi mal, voltou. Então, se eu tiver um vazamento de um produto químico com um ponto de fulgor alto, né, vai acontecer o quê? A gente vai ter toda a sequência de eventos. E se eu tiver um produto químico com ponto de fulgor baixo, tá certo? O que acontece? Com mais facilidade, ele vai liberar vapores. Esses vapores, por sua vez, eles vão se misturar com ar, vão formar uma mistura inflamável. Essa é o grande detalhe, em que eu vou poder, né, tendo uma mistura inflamável, se eu tiver a energia de ativação, a fonte de ignição que vai fornecer essa energia de ativação, esse evento ele vai passar a se desenrolar, vai passar a pegar fogo. Então, até que ponto o ponto de fulgor ele influencia? Obviamente, se eu pensar em um líquido, né, com um ponto de fulgor bastante alto, eu vou precisar de bastante energia para que essa pressão de vapor comece a aumentar. Então essa é uma característica, né? Pensando em líquido, todo líquido ele tem uma pressão de vapor. Existe um gráfico da pressão de vapor. E aí entra um detalhe importante, né? Pensando em líquidos. Eu tenho aqui, inclusive no meu Instagram, uma postagem onde eu coloco o etanol dentro de um becker que estava sendo aquecido e ele entra em ebulição. Próximo a 80 graus, 70 e poucos graus, eu já não lembro. Quando esse líquido ele entra em ebulição, o que significa, né, um líquido de ebulição? Significa que a pressão de vapor dele é a mesma do que a pressão atmosférica. Então, quando existe quando se iguala a pressão de vapor de um produto com a pressão atmosférica, ele entra em ebulição. Então, não necessariamente para entrar em ebulição, já que a gente sempre coloca na nossa cabeça que precisa de água, a gente sempre coloca na nossa cabeça as características da água, que a água ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius e assim por diante. A água ela só entra em ebulição a 100 graus Celsius se ela estiver no nível do mar, se ela estiver na praia. Quanto mais alto você estiver, menor é a pressão atmosférica, logo é necessário menos energia para equalizar essas pressões, né? A pressão de vapor com a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica é menor, numa menor energia, a gente vai conseguir chegar nesse ponto de ebulição. É óbvio que antes de chegar no ponto de ebulição, o gráfico ele começa a aumentar. Existe uma crescente no gráfico ao passo que a gente aumenta a energia. Existem produtos, então, em que a pressão de vapor, ele acaba liberando vapor com maior facilidade. Ele acaba se volatilizando com maior facilidade. Então, se ele volatiliza com maior facilidade, sabendo que os líquidos em si não pegam fogo, o que pega fogo são os gases, né? Na realidade, se sai do líquido, é o vapor, né? Por definição, essa é a grande definição, né? A diferença, né? do gás e do vapor, e as pessoas elas acabam confundindo. O gás na condição normal de temperatura e pressão, é um gás. O que na condição normal de temperatura e pressão está na fase líquida, assim como a gasolina, assim como o etanol, assim como diversos outros líquidos, eles liberam o quê? Vapor, tá certo? Então, quanto maior, travei aqui, foi mal. Quanto mais fácil ele libera vapor, tá certo? Então a pressão de vapor então significa que precisa de menos energia para aquela pressão de vapor começar a liberar. E veja só, se a gente pensar numa situação de incêndio em uma poça de inflamável, pode ser um tanque e tudo mais. Por que é importante a gente entender esse conceito de pressão de vapor? Porque quando a gente vai fazer a aplicação de espuma sobre isso aí, você tem que entender que o seu líquido está quente. Por isso, né,
que a espuma ela tem que ter a característica de supressão, de segurar os vapores ali. Porque senão o vapor ele vai permear aquela camada, ou a camada aquosa, né, o filme aquoso, ou o filme polimérico, se for num caso de um solvente polar, vai permear, aí vai entrar em contato com o ar e pode ter uma reignição. Então a própria espuma ela tem essa característica. Então veja só, né, quando a gente pensa em combate a incêndio, controle de emergência e tudo mais, quando a gente começa a perceber todas essas características do produto, a gente começa a ficar mais esperto, principalmente a nível de prevenção. Então esse é o grande ponto aí quando a gente fala de ponto de fulgor. Então o ponto de fulgor é a temperatura mínima na qual esse líquido ele começa a desprender gases e vapores que vai se misturar com o ar e vai formar uma mistura inflamável. Ora, então se há uma reação de combustão, é uma reação de óxido, redução, eu preciso do agente oxidante, eu preciso do agente redutor, então eu vou precisar desses dois gases, o vapor de combustível e o ar, né, com teor ideal de oxigênio, para que ele venha pegar. Então o ponto de fulgor ele é uma das grandes características aí quando a gente fala dos combustíveis e dos inflamáveis, principalmente dos líquidos combustíveis e dos líquidos inflamáveis. Quanto mais alto é o ponto de fulgor, significa o quê? Significa que esse líquido ele precisa de mais energia para que ele comece a liberar gases e vapores no ambiente. Então veja só que interessante, se a gente pegar uma cadeia carbônica, vamos pegar a cadeia dos hidrocarbonetos, né? A gente pode começar lá pelo CH4, que é um carbono, 4 hidrogênios, que é o metano, ele está na fase gasosa. O butano, na condição, então, met, et, prop, but. Já estou falando de 4 carbonos, mais os hidrogênios completando tudo isso aí, tá certo? Ele ainda está na fase gasosa, na nossa condição normal de temperatura e pressão, tá certo? Ao passo que eu vou aumentando essa cadeia carbônica, aumenta então a sobreposição, né, de uma molécula em outra. Então se aumenta a sobreposição, eu vou precisar de mais energia para que comece a liberar gases a partir daí. Olha só que interessante. Então qual que é a grande diferença, né, por exemplo, a nível de ponto de fulgor, né, o que muda muito em relação, por exemplo, à gasolina e o óleo diesel? É que o óleo diesel ele tem uma maior, pensando só na cadeia carbônica, tá? Não vou pensar nas ramificações aí, tá? O óleo diesel ele tem uma maior cadeia carbônica, então existe entre uma molécula e outra uma sobreposição maior, tá certo? Que faz com que, caso eu precise fazer liberar gases, liberar vapores, para que eu tenha a combustão, eu preciso aquecer, para então liberar vapores e começar a pegar fogo. Então olha só, né, como é importante esse entendimento de ponto de fulgor aplicado ao nosso dia a dia, tá certo? Então até mesmo a cadeia carbônica, obviamente ela vai influenciar, a gente sai do metano e parte para a gasolina, a gente parte para o decaduodecano, né, que são as cadeias carbônicas de 12 carbonos, que está relacionado ali no óleo diesel e assim por diante. Então tudo isso faz muita diferença. Então esse ponto de fulgor está relacionado então à quantidade de energia que precisa para liberar gás. E a forma molecular, a molécula em si, a estrutura da molécula em si, ela vai influenciar obviamente diretamente nisso tudo também, tá certo? Então o primeiro ponto é ponto de fulgor. Como que a estrutura da molécula ela se relaciona com isso? Quanto maior a cadeia, maior a sobreposição, mais energia vai ser necessária para começar a liberar vapores, para misturar com ar, para pegar fogo. Então olha que interessante essa primeira parte aí, essa primeira explicação. Obviamente dá para explicar isso com gráfico, fica mais fácil, fica mais visual, mas vamos trabalhar aqui o modelo de live aqui, ele não favorece muito, né? Não tem nem espaço para colocar uma lousa e tal para a gente falar. Agora, veja só outro ponto que é interessante, né? Que é a temperatura de ignição. Então, além do ponto de fulgor, então veja só, né? Nessa escala onde a gente aumenta. O primeiro ponto, né? Ponto de fulgor. O começo necessariamente requer menos energia, tá certo? Começa a liberar vapores. Começou a liberar vapores, então eu vou ter uma mistura inflamável. O fato de eu ter uma mistura inflamável já não quer dizer ainda que eu vou pegar fogo.
que vai pegar fogo aquela mistura, né? Eu não, eu espero não pegar fogo, né? Eu espero que só a mistura pegue fogo. Mas não significa que vai pegar fogo. Então, aí a gente fala da temperatura de ignição, tá certo? O que seria a temperatura de ignição? A gente poderia falar, quimicamente falando, seria a energia de ativação. A quantidade de energia necessária para aquilo desenrolar. Então veja só, né? Tem um modelo esquemático aqui, ó. A energia, então você tem reagente, você cai para produto, então aqui é energia, aqui é o tempo, aqui é energia. Então eu tenho os reagentes, eu tenho uma lombada e eu caio para produto. Então você sai de um meio mais energético para um meio menos energético. Então essa lombada, né, você imagina que você vai empurrar uma pedra a partir de uma lombada para uma descida, tá? Essa força necessária para você empurrar a pedra a partir da lombada, ela chegou na ponta da lombada, no ápice da lombada, na parte superior, na parte mais alta da lombada. Depois que ela acontece, ela começa a desenrolar e vai lá para baixo, que é a parte menos energética. Então veja só, essa quantidade de energia inicial em relação à quantidade de energia final, tá? Essa diferença, esse delta de energia é exatamente a quantidade de energia, a quantidade de caloria que o fogo emitiu para o ambiente. E o fogo ele vai emitir isso aí para o ambiente das mais diversas formas de propagação de calor. Vai perder calor, tá certo? Então, essa lombada, esse delta, né, da parte maior, você tem um delta aqui que é essa lombada e vai para a parte menos energética, essa lombada, na química, é chamada de energia de ativação. Ó, a gente tá internacional, o Carlinho tá aí, um abraço, Carlinho. Então, esse delta é a energia de ativação, que a gente vai chamar de temperatura de ignição. Aqui vai um detalhe, você pode fazer uma pesquisa, tá? A temperatura de ignição nem sempre, aí é um detalhe, você pode pesquisar os mais diversos produtos, tá? Nem sempre a temperatura de ignição é diretamente proporcional ao ponto de fulgor. Então eu posso ter produtos com ponto de fulgor diferente, ou com ponto de fulgor bem distante, mas com uma energia de ativação necessária para pegar fogo muito parecidas. Então não existe, né, uma relação, uma linearidade entre ponto de fulgor e a temperatura de ignição, tá certo? Então esse é o grande detalhe quando a gente fala de temperatura de ignição. Ou a gente pode falar, né, pensando do ponto de vista químico, como uma fonte de energia, né? Energia de ativação. Você precisa daquilo para aquilo começar. Então, olha que interessante, se a gente olhar o tetraedro do fogo, tá? Olha só. A gente falou do triângulo, o triângulo são os elementos essenciais. Aí eu coloco mais uma parte, o tetraedro do fogo, onde você acrescenta a reação em cadeia. Mas, olha onde a gente chega nesse desenrolar, nesse desenrolar da história, né? A partir do momento em que eu tenho todos os elementos essenciais para que tenha fogo, eu preciso colocar uma energia de ativação para depois, então, eu ter a reação em cadeia acontecendo. É óbvio que eu estou explicando aqui de uma maneira muito específica. É óbvio que você, quando for treinar a sua brigada, quando você for treinar seus brigadistas, seus bombeiros, assim por diante, não necessariamente você precisa trabalhar. Então, dessa maneira. Mas vamos pensar na ideia do tetraedro do fogo, onde você tem o calor, o combustível, o comburente e a reação em cadeia. Tem que entender que a própria reação em cadeia já é o fogo acontecendo. É óbvio que é uma forma mnemônica quando nós falamos de tetraedro do fogo. É uma forma mnemônica, é só pra gente relacionar as coisas. Para um brigadista é difícil ele entender isso aí. Talvez até para alguns de vocês esteja dando um nó na cabeça, né? E se estiver dando um nó na cabeça, eu já faço um convite. Já vou abrir a inscrição para Ciência do Fogo, tá certo? E lá em julho, já vai ter a data, tudo certinho, eu vou fazer a postagem aqui no Instagram. E lá em julho, lançando Ciência do Fogo, vai ter aula explicando passo a passo, em alta qualidade de som, em alta qualidade de imagem, daquele jeito que vocês estão acostumados lá. Então isso aí vai ficar mais fácil. Mas, veja só, a própria reação em cadeia já é o fogo acontecendo. A própria reação em cadeia, a gente pode pensar nessa teoria que é o produto final acontecendo. Ele não está ali junto já com os itens, ele seria o triângulo mais essa energia de ativação, onde eu vou chegar nessa reação em cadeia, que é o fogo. Aí o fogo está queimando, aí ele esquenta o líquido. Aí o líquido libera vapor. Aí esse vapor vai misturar com ar.
que está com energia, que vai continuar pegando fogo, que vai esquentar o líquido, que vai liberar vapor, que continua pegando fogo, que esquenta o líquido, que libera vapor, que vai continuar pegando fogo e assim por diante. Então a reação em cadeia, propriamente dito, ela já é o fogo acontecendo. Você entendeu? Então, de uma maneira um pouco mais técnica, a gente consegue sair dessa forma mnemônica que funciona muito bem, funcionou até hoje, vai funcionar para a grande maioria das pessoas, ainda assim funciona como explicação, não quero tirar, né, a ideia de triângulo, de tetraedro do fogo, mas a própria reação em cadeia já é o fogo acontecendo. Já é o fogo acontecendo, tá certo? Então olha que interessante, né, quando a gente põe esse olhar mais químico, né, nessas características de maneira geral. Perfeito? Então até aqui, a gente já falou de ponto de fulgor, a gente já falou de energia de ativação ou temperatura de ignição, tá certo? Agora, veja que interessante. Mais uma característica importante. Aí, no final de tudo, a gente junta, né? Não sei nem se o Milton ainda tá aí. O Milton falou uma vez pra mim assim, você vai juntando as penas até formar uma galinha. Então vamos juntando as penas aqui, lá no final da live, a gente forma a galinha. O que é formar a galinha, né? Ao final dessa aula. E na terça que vem, e na outra, nós vamos ter diversas dessas. O que seria formar a galinha? Né? Seria entender tudo isso aí e conseguir aplicar no seu dia a dia. Conseguir aplicar na sua liberação de trabalho, conseguir aplicar na sua prevenção, conseguir aplicar dentro do seu plano. E tudo isso vai ser importante. E até mesmo conseguir aplicar no controle de emergência. Tá ok? Então, a próxima característica, saindo do ponto de fulgor, temperatura de ignição, a gente vai para a terceira característica, que é o quê? Densidade de vapor. Ora, por que isso é importante? Veja só como que os eventos, né, são desencadeados. Vamos usar um exemplo que eu usei hoje no treinamento. Eu sempre uso esse treinamento, esse exemplo, né? Flixbus, lá em 1974, vazou ciclohexano. Então veja só, vamos imaginar um vazamento de um líquido volátil, bem volátil, tá certo? Então vaza esse produto, ele é fase líquida, ele vai liberar não, até cuspi. Ele vai liberar vapores, porque ele é bem volátil, e esse vapor ele vai ter que ir para algum lugar. Esse vapor ele pode subir ou ele pode descer. Ora, se ele sobe, então ele vai ter, né, uma característica que vai subir, vai encontrar uma fonte de ignição lá em cima, pode explodir se estiver dentro dos limites de inflamabilidade, que é o próximo item, tá certo? Mas se ele descer, para onde vai? Qual é a declividade do meu terreno? Quais são as fontes de ignição que eu tenho nesses locais mais baixos? Minha galeria, ou após um vazamento de gás, vamos pensando em densidade de gás, após um vazamento de gás, eu vou realizar a medição em quais lugares eu vou priorizar, realizar medições para que eu possa liberar essa área novamente, para que eu possa fazer ventilação, ou para que eu tenha que priorizar uma ventilação. Eu vou priorizar onde essa ventilação? Eu vou priorizar, né, de acordo com a densidade que eu tenho. Aí está um detalhe, né? E aí a gente vai falar de um detalhe bastante importante. Densidade do gás, ela não é uma característica fixa. Ora, aí é até interessante, a gente pode aplicar isso aí para espaço confinado. Tá certo? Por quê? Porque a gente fala sempre assim, eu preciso verificar a densidade de gases. Aquela lei lá, peso molecular dividido por 29. Eu sei se o gás ele é menos denso, fica na parte superior, ou se ele é mais denso, que ele vai ficar na parte inferior. Isso aí só vai funcionar, por quê? Quando, aliás, não é por quê, é quando. Isso aí só vai funcionar quando? Quando os gases estiverem na mesma temperatura. Por quê? Veja só. Densidade é igual massa dividido por volume. Quando eu tenho uma diferença de temperatura, isso aí acontece muito em incêndio estrutural, né? A fumaça vai para onde? A fumaça vai para a parte superior. A fumaça se acumula no teto. Ora, se você parar para pensar, a fumaça ela é composta por diversos produtos. Eu tenho CO2, eu tenho gás sulfídrico, eu tenho compostos nitrosos, NO2 e assim por diante. Calcula o peso molecular de todos esses aí. Você vai perceber que o peso molecular deles, todos são maiores do que 29. Aí a pergunta é o seguinte, né?
Se é maior que 29, por que isso aí sobe? Por quê? O que o calor faz? Né? E eu uso sempre o exemplo das portas que durante o verão raspam no chão, que durante o inverno não raspam no chão, por conta da densidade. Então, essas portas aí, por conta densidade não, desculpa, por conta da dilatação. O que o calor faz no corpo? O calor aumenta a temperatura e aumenta o volume do corpo. Então, se você pensar na fumaça, que é a forma de propagação de calor, a convecção é a forma de propagação de calor mais eficiente que tem, você tem um aumento de temperatura daqueles compostos, necessariamente ele aumenta volume e, se eu tenho, né, matematicamente falando, um aumento do volume, né, eu aumento o volume, acontece o que com a densidade? A densidade ela vai diminuir. Então, quando a gente fala de densidade relativa, a gente tem que considerar sempre qual é a temperatura em que esse gás está, qual é a temperatura desse vapor. Obviamente, né, com temperaturas equalizadas, tudo na mesma temperatura, aí vale 1 para 1. Aí vale o DR, né, densidade relativa, igual PM sobre 29, peso molecular sobre 29. Neste caso, mudou a temperatura, pensou em liberação do espaço confinado, pensou em reatores e assim por diante, a gente vai precisar considerar a temperatura daquele gás. Então aquela regrinha lá não é tão simples assim como a gente pensa, né, do peso molecular sobre 29. Então, a densidade de gás ela vai fazer toda a diferença. Esses gases eles vão para as partes mais baixas e se explodir é porque teve, aí a gente volta lá na outra característica, né? É porque teve uma mistura inflamável somada a uma energia de ativação necessária. Então aí a gente começa, né? Fala assim, cara, faz sentido tudo isso aí para eu começar a pensar, né, nos gases. E o que acontece então, se a gente ver a sequência de eventos? Quem já é aluno da primeira turma do Ciência do Fogo teve acesso ao módulo de modelagem de vazamentos, né? Onde eu falo da sequência de eventos, onde a gente consegue prever, isso aí vai estar no próximo Ciência do Fogo também, né? A gente vai conseguir prever a sequência de eventos, né? Então a partir de um vazamento, depois evapora, depois que evapora, acumula. Depois que acumula, eu posso ter um UVCE, né? Traduzindo aqui, eu não vou tentar falar inglês na frente de todo mundo aqui, né? Mas é uma explosão de nuvem de vapores, né, não confinados. Aí você tem uma explosão. Você tem um deslocamento de massa de ar gigantesca. E a partir desse deslocamento de massa de ar, tubulações que estavam conectadas umas às outras, em função do deslocamento de massa de ar, vai acontecer o quê? Elas vão abrir. E a partir do momento que abre uma tubulação, uma conexão entre uma tubulação e outra, as juntas da tubulação abriu, gases podem sair a partir dali. E esses gases vão fazer o quê? Qual é a sequência de eventos? Então, o que vem depois? Né? Então, olha só. Vaza, faz uma poça. Eu posso ter incêndio em poça? Posso. Se eu tiver incêndio em poça, qual que é o tamanho desse incêndio? Qual que é a onda de radiação? Qual que é a possibilidade de altura dessas chamas aí? Que aluno, ou quem for aluno de Ciência do Fogo, vai conseguir calcular tudo isso aí, através de programas computacionais e assim por diante. Tá certo? E depois, então, se eu não tiver incêndio na poça, vai vazar um gás, esse vapor ele vai se acumular no ambiente. E se esse vapor se acumular no ambiente, dependendo da poça, dependendo do volume de vapor, e tiver a fonte de ignição, o que acontece? Você tem uma explosão, você tem um deslocamento de massa de ar. Esse deslocamento de massa de ar pode causar o quê? Pode causar quebra de vidros, pode causar rachadura em paredes, pode causar desmoronamento de estruturas. Então olha como que é interessante a gente ver tudo isso aí, e olha como que é interessante a gente, além de prever, conseguir ter uma estimativa matemática, uma estimativa numérica, uma estimativa possível, tá? Para tudo isso aí. E quem, né, consegue estimar tudo isso aí, você consegue também criar, obviamente, um plano de emergência. Porque dentro do plano de emergência, a partir de um evento inicial, você tem outros eventos dentro da cadeia de evento. Se você, quanto antes você controla cada um desses eventos, primeiro, né, prevenção, evita que aconteça. Ora, depois que aconteceu, quanto antes você controla, quanto maior a sua capacidade de resposta, menos catastrófico você vai ter esses eventos. E depois que explodiu, depois que quebrou vidros, depois que rachou parede ou desmoronou alguma estrutura,
Naturalmente, se houve energia para desmoronar uma estrutura e assim por diante, conexões, elas podem abrir e pode gerar o que a partir daquela conexão? Um jato de fogo. Gerou o jato de fogo, então esse jato de fogo pode esquentar um recipiente que contém um gás ou um líquido inflamável. E esse recipiente ele vai aquecer, 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 aquecer. A fase líquida, já que ele está pressurizado, a fase líquida vai reduzir, vai aumentar a fase gasosa. E enquanto tem fase líquida, está existindo a absorção de temperatura. Quando você tem a fase gasosa, o que acontece? Toda a temperatura vai ficar no casco do cilindro. E a partir do momento que a temperatura ficou no casco do cilindro, como qualquer outro metal, vai aquecer aquele metal e aquele metal vai em algum momento. Aí a gente tem um fenômeno chamado isovolumétrico. Tá? O que é isovolumétrico? Ele mantém volume, mas embora mantenha volume, né, o recipiente está fechado ali, o cilindro horizontal, vertical ou uma esfera. Esse fenômeno isovolumétrico é o que, especificamente? Mantém volume, aumenta a temperatura e pressão. Se aumenta a temperatura, o metal, a partir de determinada temperatura, isso vai depender da dopagem do metal, do tipo de metal e assim por diante, esse metal ele vai romper. Esse metal ele vai falhar em algum lugar. Na hora que esse metal falha, tudo aquilo que tinha pressurizado dentro daquele recipiente vai para a atmosfera. Que por sua vez vai se misturar com ar, que vai encontrar fonte de ignição e vai causar uma explosão gigantesca dentro da indústria, que é o que nós chamamos de blive. E tudo isso dentro dessa sequência de eventos a gente só consegue determinar a partir de reconhecer as características desses combustíveis, desses inflamáveis. E tudo isso dentro dessas consequências de eventos, dessa sequência de eventos, eu consigo prever, e vocês conseguem aprender isso aí lá no módulo de modelagem de vazamentos. Por isso eu já digo aqui, manda uma mensagem para mim que eu já vou te mandar o link, assim que ficar pronto, do Ciência do Fogo, para vocês fazerem a inscrição, para participar desse intensivo aí, que vai ser bastante interessante. A gente vai trabalhar tudo isso aí, e dentro do curso você vai conseguir fazer toda essa modelagem aí. E dentro do curso vai ter um módulo específico para plano de emergência. Então você soma todo esse conhecimento que você vai ter, você soma todas essas ferramentas que você vai adquirir, e você consegue então criar um plano de emergência, você consegue então estimar a capacidade de resposta que você vai precisar. Quantidade de bomba, quantidade de água, quantidade de pessoas, recurso. E aí sim a gente consegue então, previamente, determinar as possibilidades de evento. A gente consegue fazer o cálculo de risco, né? Probabilidade, severidade, a gente calcula o risco, pega os eventos, os piores eventos, e a gente se prepara para o pior evento. E a gente se prepara para o pior evento. Então quem quiser participar do curso, do Ciência do Fogo, do Intensivo... Cara, você não quer participar do curso? Cara, participa do Intensivo que você vai sair ganhando. Vai ter coisa aí. Participa das lives aí todas as terças, você vai sair ganhando, vai ter coisa aí. Eu quero vocês juntos. Tá certo? Então, olha que interessante, né? Quando a gente fala de densidade, a gente junta todos esses contextos aí de mistura inflamável e assim por diante. E aí falta, né? O último, acho que é. Não é o último, não, é o penúltimo. Que são os limites de inflamabilidade. E aí, Jean, como que você tá, querido? Eu nem consegui te dar um abraço hoje, cara. Fica com Deus aí, já eu te ligo. Que são os limites de inflamabilidade. Tá certo? E aí, Ed? O que é o limite de inflamabilidade? Veja só. Vamos voltar para o exemplo da receita. Tá? Como que faz? Eu não sou o cara da receita, né? Eu não sei cozinhar direito. Mas... eu cozinho, né? Mas, por exemplo, vamos fazer arroz, né? Como que faz arroz? Uma medida de arroz, 2 medidas de água. Então, para o arroz sair, eu preciso colocar uma de arroz e 2 de água. Ora, se eu quiser ter um incêndio em hidrogênio, eu tenho os limites de inflamabilidade. Uma quantidade em que menor que aquilo não pega fogo, eu tenho uma faixa ideal, e mais do que aquilo, também não vai pegar fogo. Então, os limites de inflamabilidade eles estão relacionados a isso. É a receita. É o quanto você precisa de cada um para que aquele seu produto venha a ter. Para que você venha a ter aquele produto. E qual que é o produto que nós estamos pensando aqui a todo momento? A todo momento, a todo momento. É o fogo. Então, para eu ter fogo,
Eu preciso de que eu tenha uma mistura inflamável. O que é uma mistura inflamável? É a quantidade ideal de combustível, a quantidade ideal de ar, para que depois eu coloque uma fonte de ignição e aquela reação em cadeia venha a acontecer. A fonte de ignição, né, a temperatura de ignição ou a energia de ativação, assim como eu havia comentado. Então veja só que interessante, né? Eu vou pegar alguns exemplos. Eu não sei fazer café, o café é ruim pra caramba também. Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui, né? Eu deixei anotado, né? Porque eu não decoro esse tipo de coisa. Vai, H2, né? Hidrogênio. Hidrogênio ele tem limite de inflamabilidade. Então vai, o limite inferior de inflamabilidade do hidrogênio, 4%. Limite superior, 75%. O que é essa porcentagem? É uma quantidade em relação a volume. Ora, vamos imaginar então para ficar em números redondos pra gente. Imagina uma caixa de ar, tá certo? Uma caixa, e lá dentro tem ar. São 100 litros de ar, certo? Desses 100 litros então, eu retiro 2 litros de ar e coloco 2 litros de hidrogênio lá dentro. Troquei o gás, coloquei 2 litros de hidrogênio. Então, em porcentagem, né, de 100 litros, eu coloquei 2 litros, em porcentagem eu tenho 2% de volume de hidrogênio dentro daquela caixa. Ora, se o meu limite inferior é de 4% e eu tenho 2%, naturalmente eu não vou ter a característica de explosividade, porque eu não atingi a quantidade ideal para que isso aconteça. A quantidade ideal de agente oxidante, a quantidade ideal de agente redutor, ou a quantidade ideal do combustível, a quantidade ideal de ar. Olha que interessante. Olha esse enlace, que interessante que é. No entanto, dessa caixa de 100 litros, o limite inferior é 4. Agora, e o limite superior é 75. Agora nessa caixa de 100 litros, eu retiro 20 litros de ar e coloco 20 litros de hidrogênio dentro dessa caixa, então eu tenho uma concentração de hidrogênio em volume, de hidrogênio mais ar, que me possibilita, que me dá uma mistura inflamável. Por quê? Porque o limite inferior é 4, o limite superior é 75. Tudo que você tiver entre 4% de volume e 75% de volume, vai pegar fogo. E se eu tiver 80% de volume, não. 90% não. 100% não. 1% não, 2% não, 3% não, 4% sim. No caso do hidrogênio. Vou pegar um outro exemplo aqui. Etanol. O limite inferior do etanol é de 3,3% em volume. Que é a mesma ideia. Se eu tirar 3,3 litros de ar dessa caixa de 100 litros de ar e colocar 3,3 litros de ar dentro dessa caixa, eu atingi o limite inferior. Ou seja, já tenho as condições ideais, já tenho a receita, já tenho os ingredientes da receita. Eu preciso fazer a receita acontecer. Falta o quê? Energia de ativação. Limite superior do etanol, 19%. Então, se eu colocar até 19 litros, se eu retirar dessa caixa de 100 litros, 19 litros de ar, colocar 19 litros de vapor de etanol na fase gasosa, aí então eu tenho o limite superior de explosividade. Então, se ele estiver acima do limite inferior e abaixo do limite superior, aí sim eu tenho a possibilidade disso tudo acontecer. E a mesma coisa a gente pode pegar para o butano. O butano, né? Met, et, prop, but. É uma sequência carbônica de 4 carbonos. É o gás de cozinha. É uma mistura, mas vamos falar que aqui, para a gente conseguir relacionar de maneira bem fácil, é o gás de cozinha. O butano ele tem limite inferior de 1,9% em volume. Limite superior de 8,5% de volume. Então, de novo, aquela caixa de ar de 100 litros, se eu tirar 5 litros de ar e colocar 5 litros de butano, aí eu tenho uma explosividade. Se eu tirar 20 litros de ar e colocar 20 litros de butano,
está acima do limite superior. Eu tenho muito de um, pouco de outro, está desbalanceada essa equação, não vai acontecer. Não vai bater a estequiometria da reação. A reação tem que ser estequiométrica. Ela tem que bater. Senão não vai acontecer. Então veja só, vamos pegar um outro exemplo. Que esse exemplo que eu vou dizer agora, ele é conhecido principalmente por ser um gás tóxico. Muito tóxico, e as pessoas conhecem esse gás aí. Que é a amônia. A amônia tem característica de inflamabilidade? Pouco se fala da característica de inflamabilidade da amônia. É inflamável? Sim. E qual que é o detalhe, né? Que para ela ser inflamável, ela precisa de pelo menos 16% de volume no ambiente. E no máximo 25%. Ora, então qual que é o grande detalhe da amônia? Então quando a gente pega alguns estudiosos da segurança de processo, eu sempre cito ele, né? Trevor Kletz, que é o grande estudioso da segurança de processo, ele fala, ele cita que não existe histórico de explosão de amônia em ambiente aberto. Por quê? Porque quando vaza ocorre um fenômeno chamado difusão. É quando você tem um meio muito concentrado, você tem um meio pouco concentrado, então você tem o transporte do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Por isso que quando tem um vazamento de produto, esse vazamento ele se espalha. Esse movimento de se espalhar, obviamente que o vento influencia e assim por diante, tá? Esse movimento de se espalhar, tá? É a tal da difusão. Quando ele se espalha sozinho e assim por diante. Agora, então em ambiente aberto você não vai ter uma explosão de amônia, não existe histórico de explosão de amônia em ambiente aberto. Quando que isso vai acontecer? Vai acontecer em ambiente fechado. E por que as pessoas não se preocupam tanto? Porque, primeiro, né, a amônia, ela EPVS a 300 partes por milhão. Agora, se a gente pensar em volume e depois transformar em ppm, nós estamos falando de 16%. 1% de 1 milhão, 10 mil. 16%, 160 mil partes por milhão em concentração. Ora, o que é IPVS para o ser humano? O que é imediatamente perigoso à vida e à saúde do ser humano? 300. Estou falando de 160 mil? Cara, não vai ser problema a explosão para você. Vai ser problema a contaminação. Você entendeu? Vai ser problema a toxicidade disso aí. Com certeza já foi pro saco. 160 mil partes por milhão, eu já vou pro saco. Todo mundo vai pro saco, pô. Não tem como superar isso aí. A menos que você tenha proteção respiratória, onde você não esteja, né, independente disso, mas nós estamos pensando, não estou pensando em proteção respiratória aqui, tá? Inclusive, não sei se eu falei pro pessoal aí, quem fizer a inscrição já vai ganhar uma Masterclass de proteção respiratória. São 5 aulas, somando tudo, dá 4 horas de aula de proteção respiratória para bombeiros. Não vamos falar de equipamento autônomo. Então é só presente, né? Só presente. Vocês só sai ganhando aqui, né? Aqui você só sai ganhando. Então essa é a linha de raciocínio quando a gente fala de limites de explosividade. Aí então, a partir disso, a gente vai partir para a última característica aqui, que é bastante interessante, dos inflamáveis e combustíveis, que é a tal da miscibilidade. Ora, saindo um pouquinho de gás e voltando para líquido. Por que a miscibilidade... o pessoal tá animado, né? Só sai ganhando aqui, pô. A Masterclass tá legal pra caramba, tá bem técnica, tá? Tá bem legal. Inclusive dentro do Ciência do Fogo vai ter um módulo específico de proteção respiratória. A gente vai falar de limites de tolerância, tipos de respirador, força de Van der Waals, adsorção em filtros químicos e assim por diante. Putz, vamos trabalhar pra caramba, vai ter muita coisa legal aí. Mas pensando em miscibilidade, vamos pensar em situações de líquidos. Se um líquido é miscível ou não, o que isso aí muda, né, no nosso dia? Obviamente vai mudar uma coisa que é interessante, né? Que é o primeiro, o tipo de líquido gerador de espuma que eu vou utilizar. Ora, o líquido gerador de espuma, quando ele se mistura com água, ocorre um batimento mecânico, se mistura com ar, ele se expande. Então aí assim a gente tem espuma. A espuma é o produto final disso aí, tá certo? O líquido é chamado de LGE, líquido gerador de espuma. Espuma é o produto final. Espuma é a união de água, é a união de LGE com ar, que é tudo batido, tudo misturado, que causa uma expansão.
que pode ser de baixa, de média e de alta expansão. Tá certo? O nosso foco aqui não é LGE, mas ele pode ser de baixa, média e alta, cada um tem uma aplicabilidade. Certo? Agora, pensando especificamente na miscibilidade, tá? Veja só. Em um cenário com etanol, que é miscível em água, se eu fizer a aplicação de uma espuma, que ela vai causar, que ela tem por característica essa espuma, de criar uma membrana aquosa por cima do líquido, ora, estou criando uma membrana aquosa em cima de um líquido que é miscível em água. O que vai acontecer? Vai dissolver. Diferente do que pode acontecer, por exemplo, em algum hidrocarboneto. Gasolina, óleo diesel, para ficar fácil. Se eu criar uma membrana aquosa em um líquido que não é miscível em água, aí ele não se mistura. Aí você vai questionar. Quando eu jogo água no hidrocarboneto, a água ela é mais densa que o hidrocarboneto, a água vai para a parte do fundo do tanque. E qual que é a grande característica disso tudo? Né? Que eu acabei de falar de taxa de expansão. Nós acabamos de falar de densidade, que é igual massa sobre volume. A taxa de expansão é o aumento do volume. Se eu aumentei volume, diminui densidade. Por isso que então, quando eu faço aplicação de espuma, é possível fazer uma membrana aquosa na parte superior do hidrocarboneto. E se eu fizer uma membrana aquosa na parte superior do solvente polar, ele vai se misturar. Então, se eu for trabalhar com os solventes polares, eu preciso ter uma característica específica do meu LGE, que é a característica do AR, álcool resistente, ou ARC, controle de álcool resistant control, né? Controle de álcool resistente. Porque daí ele já não cria mais uma membrana aquosa e ele passa a criar uma membrana polimérica. Porque se fosse água ele se misturaria. E tem mais um detalhe nisso ainda, em que vai ter influência, que é na taxa de aplicação. Existe uma diferença na taxa de aplicação, que é o quê? A vazão de água, é o quanto que cai, taxa de aplicação é o quanto que cai sobre a superfície do líquido, daquela poça ou daquele tanque. Que não deixa de ser uma poça, né? Porque o tanque ele está limitado ali, é a mesma coisa se você tivesse uma poça naquela área, certo? A diferença da poça é que a poça ela está em cima do chão, você tem um volume pequeno, então rapidamente ele consome aquele volume e acaba. Quando você tem um tanque, é como se tivesse uma poça, mas com volume alto, né? Que até ele apagar, ele vai consumindo até acabar. Qual que é o ideal? Apagar antes de acabar tudo, né? Também para apagar esse negócio, essa ideia aí de deixa queimar, né? Bombeiro apaga fogo, bombeiro não fica atacando fogo na coisa, esperando as coisas queimar. Então a ideia é apagar fogo. Perfeito? Então olha que interessante quando a gente trabalha nisso tudo. Quando a gente entende tudo isso aí, quando a gente entende a miscibilidade, e a gente consegue, inclusive, já caminhando para o final dessa live, já vai fazer 1 hora de live, eu nem percebi a hora passar, né? Fico animado com esse negócio. Ao final disso tudo, a gente pode pensar também em possibilidades também catastróficas. Eu já falei do BLIV, né? Possibilidade dos gases e tudo mais. O que acontece com gases ou líquidos que estão dentro de um recipiente, que vai aquecer até romper o recipiente. Se a gente pensar num tanque com óleo pesado, com hidrocarboneto pesado, e eu jogar água, e a água não é miscível, e a água vai para a parte inferior do tanque, e aquela água vai ficar ali na parte inferior do tanque, então enquanto o tanque queima em superfície, ele aquece em profundidade, obviamente vai existir um consumo daquele tanque, existe uma taxa de consumo, existe também uma taxa de aquecimento, quanto que aquele aquecimento ocorre para a parte inferior. E essa taxa de aquecimento, então, pode aquecer aquela água lá embaixo que sobrou. E aquela água, ela pode se transformar de água líquida para água gasosa. E quando ela transforma em água gasosa, ela tem uma expansão. Acontecendo essa expansão, ela vai jogar todo aquele líquido para cima. Mas aí dá um detalhe.
Nós não estamos considerando, lembra daquele gráfico de pressão de vapor? Então, a pressão do ponto de ebulição, né? Então a pressão de vapor tem que ser igual à pressão atmosférica, mas tem que entender que em cima da água você tem uma quantidade gigantesca de óleo pesado. Então é como se estivesse fazendo uma tampa na água. Então você vai precisar aquecer a água a 100 graus Celsius? Não! A água a 100 graus Celsius ela entra em ebulição se ela estiver sem nada e é no nível do mar. Se a gente for considerar a ebulição da água no fundo de um tanque, você vai ter que ter muito mais energia do que 100 graus Celsius. Por quê? Porque além da pressão atmosférica que existe, você tem a pressão da coluna de óleo em cima dessa água. E se ela tem que equalizar, então vai ser a pressão de vapor vai ter que ser igual à pressão atmosférica mais a pressão da coluna de óleo. Aí a gente vai chegar numa temperatura maior, bem maior, do que 100 graus Celsius. Então esse é o grande detalhe. Então veja só, né? Já finalizando aqui, caminhando para o final, quantas características, né, que a gente tem. Nós falamos de ponto de fulgor, temperatura de ignição, densidade de vapor, miscibilidade. Tudo isso sendo aplicado, a análise de risco, tudo isso sendo aplicado a controle de emergência, a prevenção de acidentes. Tudo sendo aplicado no dia a dia e até mesmo em atividade de espaço confinado. Em outras atividades industriais que elas vão envolver características. Vai envolver gases ou líquidos que são combustíveis ou inflamáveis. Então, quando a gente para e pensa e consegue entender cada uma dessas características, conseguimos também, necessariamente, definir melhores planos de ação, definir capacidade de resposta, definir recursos necessários, definir procedimentos operacionais para cada tipo de vazamento, para vazamento de cada tipo de produto e assim por diante. Por quê? Não é tudo igual. Líquido que pega fogo, tem um monte. Cada um tem uma característica. Aí a gente, como bom profissional de segurança do trabalho, de prevenção, como bons bombeiros, a gente evita, né? Consegue trabalhar na resposta a partir do conhecimento de cada uma dessas características. Perfeito? Então, eu agradeço, né, a participação de todos que estiveram aqui. Eu acredito que essa aula tenha funcionado bem. Vai ficar aqui no meu Instagram. Passa aí, compartilha com quem vocês quiserem. Fica atento aí no Ciência do Fogo, vai aparecer aí o Eds para vocês aí, se cadastrem lá, vocês já vão receber a aula a Masterclass, né? São 4 horas falando só de proteção respiratória para bombeiros. Não estou falando a nível de higiene ocupacional, mas estou falando principalmente para resposta à emergência. Vai ter aula da NFPA 1981, vai ter aula de fator de proteção atribuída, fator de proteção requerida, escolha de respirador, tipo de respirador, cálculo de ar no cilindro e assim por diante. E eu garanto para você que vocês não vão se arrepender, caso, obviamente, eu gostaria que todo mundo aqui participasse do intensivo do Ciência do Fogo, e caso vocês queiram, né, ter o Ciência do Fogo, tudo isso, né, que a gente está falando, e cada ponto aqui vai virar uma aula dentro do Ciência do Fogo, já está virando uma aula, já é uma aula, né, já é um curso consolidado, inclusive modelagem de vazamentos, planos de emergência, aulas com laboratório, demonstrando as características físico-químicas dos produtos, inflamabilidade, reatividade, as mais diversas características, densidade de vapor, tudo mostrando. E que você, como bombeiro, como técnico de segurança, você vai conseguir aplicar no seu dia a dia, certamente. Como multiplicador de informações, certamente você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Então, fica atento aí, eu vou postar nos stories, compartilhe isso aí com seus amigos. Eu agradeço a participação de cada um de vocês e até a terça que vem. Um abraço, um beijo no coração todo mundo aí. Tchau, tchau.